sei se deu pra pegar o som, mas acabou de dar um relâmpago, um raio feio pra caralho. Tô até meio apreensivo porque o tempo fechou aqui em Diadema bem feio, tá tudo escuro. Comprei um DVD interessante na Americanas, chama Campeões de Sucesso. Tem uma pipoca na frente, assim, na capa do DVD. São clipes de filmes. Então são vários clipes de filmes antigos, né? Mas assim, das décadas de 80, 90. Que é uma coisa que eu já falei no meu blog e que é super interessante de se analisar como a gente vive a década 20 anos passados. Tem muita coisa que você vai ver hoje que faz sucesso que era dos anos 80, anos 90. E eu lembro que nos anos 90, os anos 80 e nos anos 90, a gente curtia muita coisa dos anos 50. Sempre vivendo 20 anos atrás, né? De repente é porque as pessoas que viveram aquela infância, quando elas chegam aos seus 20 e poucos anos, que é quando ela produz mais, quando ela é economicamente ativa, o que ela quer consumir e produzir? O que faz com que ela lembre da infância dela, o que faz com que ela reviva esses momentos que são maravilhosos, que é o momento da infância, né? É muito difícil você ver alguém reclamar da infância, assim, tipo assim, no sentido de puta, às vezes a gente até fala, porra, quando eu era pequena não trabalhava, não tinha meu dinheiro, tudo era mais difícil, mas era muito bom, né? O pouco pra gente era o máximo. Então, de repente, é mais ou menos por isso que a gente acaba revivendo aí momentos, assim, de 20 anos, desse momento passado. São aquelas pessoas que querem resgatar a infância dos anos 80, dos anos 90. O legal desse DVD é que ele traz essas músicas, traz o clipe dos filmes. Tem um clipe do filme Guarda-Costas, aí da Flashdance, tem o clipe do filme Força de um Destino. Até do Labirinto, eu não sei se as pessoas conhecem o filme Labirinto. O filme Labirinto pra mim foi assim, um dos filmes que marcou muito a minha infância. Então lembrar desses filmes que eu assistia nessa época é muito gostoso. Eu acho tão assim, interessante quem fuma, né? A pessoa se sente tão assim, dona de si. Aí fuma. Mas eu já tentei fumar algumas vezes e não conseguia. A fumaça me atrapalhava muito. Então, tipo, você tá fumando aquela fumaça na tua cara, é horrível. Daí eu falo, ai, que horror, fumaça me atrapalha, não gosto. Mas por um estilo assim é da hora. Apesar que hoje em dia já não é mais assim, né? Porque as pessoas não dão mais. Assim, não que não davam valor pra quem fumava, nunca aconteceu isso. Mas fumar tinha um charme que hoje não existe mais, né? Porque afinal de contas é uma coisa que acaba com a pessoa, né? E realmente, quando você encontra alguém que fuma muito, aquela pessoa cheira cigarro, os dentes amarelos, meio estranha, toda... Parece que a pessoa é feita de cinzas, né? A pessoa é morta. É feio. É legal você ter alguma coisa na mão, né? O que poderia estar na mão pra não fumar e se sentir com alguma coisa na mão? Pirulito? Não ia ficar bem, né? Você chupando pirulito por um dia inteiro, pra rua inteira, todo dia. Ia ser bem estranho. Oi, você achou que só ia me ver dirigindo, né? Mas aqui está. Nós temos um insight no meio dos vídeos, onde vamos estar falando sobre cultura. E esse insight hoje se chama Cantinho Cultural. Então eu estou aqui num cantinho da minha casa, onde eu tenho um pouco de cultura, eu tenho os meus livros, os meus DVDs, um lugar onde eu nunca estou, porque eu não vou ser hipócrita para falar, aqui que eu passo meu tempo livre. Não, meu tempo livre eu passo no shopping, passeando, né? Passo assistindo televisão, filme, passo ficando com a minha esposa, então é muito difícil eu vir para esse cantinho aqui da minha casa. Mas é aqui que eu guardo os livros que eu costumo ler, os vídeos que eu costumo assistir, fazer coleção. Então é um cantinho muito gostoso que eu gostaria de estar mais aqui, e isso não é possível devido ao tempo. E aí essa coisa de hoje, você com o seu tempo livre, você quer ficar
seja jogando videogame, fazendo alguma coisa no computador ou assistindo alguma coisa na televisão. E quando você está fora disso, você está... E hoje a gente vai falar sobre Notícias do Planalto. Esse aqui é um livro pouco conhecido, assim, só pessoas mesmo que gostam de comunicação, que gostam de história, que conhecem mais esse livro aqui. E ele é um livro do Mário Sérgio Conte, que eu li há anos atrás. E o interessante desse livro é que ele conta a história do governo Collor. Desde a campanha presidencial que ele disputou com Lula, todos os meandros, os bastidores dessa disputa, que foi a primeira disputa democrática, né, para presidente no Brasil, no nosso país, até o motivo de impeachment, todas essas coisas. E é um livro assim, é muito gostoso, porque você vai lendo, principalmente para quem tem a nossa idade aí, em torno de 30 anos, e vai relembrando o que aconteceu realmente. Então é uma história viva, uma história que está aí fresca na sua memória ainda, vista através da imprensa. Então o Mário Sérgio Conte ele faz uma compilação de entrevista do Collor, de editoriais que foram escritos sobre ele, favor ou contra, e tudo que foi se dito nesse governo, o porquê de como as coisas aconteceram e como foram tomadas essas decisões. Notícias do Planalto é um livro que eu indico para todo mundo que curte um pouco de comunicação, um pouco de cultura, um pouco de história. É algo instigante, você começa a ler e não consegue terminar, parar enquanto não vê o final do livro. Na época do lançamento do livro, foi-se até cogitado a possibilidade dele virar filme. Teve alguns cineastas que até falaram, eu quero fazer, mas no fim até agora não saiu do quero. Então não sei se um dia alguém ainda vai aproveitar essa história para transformar em roteiro, ou se esse roteiro já existe e alguém vai pegar esse roteiro e fazer uma produção dele. Seria muito interessante a gente estar revivendo essa história, que é uma história mais viva, mais fresca na cabeça de todo mundo, né? E para filme, o que eu quero indicar hoje, deixa eu ver aqui. E nunca vou falar pra você não assistir um filme. Por quê? Porque o meu gosto pode ser bem diferente do seu. Então, de repente, o que eu não gostei no filme, assim, o que eu não achei que foi tão legal no filme, você pode achar o máximo. Ou vice-versa. Escorregando para a Glória. É uma comédia, pastelão, pode-se dizer. Mas é muito interessante você ver como a comédia mudou com o passar do tempo, né? Antigamente você tinha, vamos supor, Curtindo a Vida Adoidado, aquela história adolescente, fez correta, né? Você dava risada do que era certo, não tinha nada muito assim transgressor. E o Escorregando para a Glória é um filme que traz aí o Will Ferrell e o John Heder, eles que vieram do Saturday Night Live também, como um todo, muitos comediantes começaram na televisão através do Saturday Night Live nos Estados Unidos, em situações engraçadíssimas, em situações hilárias, em situações pouco convencionais. Então é um filme que você fica o tempo todo achando que vai dar merda e que pode dar merda, porque você pensa assim, meu, é tão surreal a história que se acontecer alguma coisa nada a ver é normal. E o mais gostoso do filme é ele traz, assim, ele transporta você para o mundo dos esportes, né? Onde dois patinadores do gelo olímpicos, né, campeões, tem uma disputa aí, tem uma rixa entre eles aí, e eles são expulsos da liga profissional por causa dessa rixa entre os dois. Eles são tão competitivos que eles chegam ao absurdo e acabam sendo expulsos da liga. E a partir daí você começa o filme começa a viajar em umas coisas que você fala, meu, que palhaçada. É uma palhaçada muito gostosa, é um dos filmes que abre aí essa nova comédia de situações pouco convencionais que são motivos de muita risada. Assim, na mesma linha dele você tem aí o Escola de Idiotas, você tem aquele Antes Só do Que Mal Casado. Então você tem já uma série de filmes que mostram um pouco preconceitos, bullying mesmo, de uma forma muito engraçada. São histórias pouco convencionais que você não veria há 20 anos atrás. Seria algo assim surreal para a época. Então tá aí a minha dica, Escorregando para a Glória.
Eu tô apontando esse filme justamente porque poucas pessoas conhecem e, meu, você não vai se arrepender de assistir. Então, Notícias do Planalto, de Mário Sérgio Conte, a imprensa e Fernando Collor. Então esse foi o nosso cantinho da cultura de hoje, desse vídeo. Espero que vocês gostem, espero que eu não tenha falado muita besteira. E se eu falei, comentem, por favor. Chega aí e fala, oh, você está falando besteira, ou realmente eu gostei do que você falou. O interessante do videolog agora é você fazer contato com pessoas distantes.